Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu quero pedir a você que você abra a sua Bíblia lá em Esdras capítulo 7, por favor. Esdras capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo. Você que está em casa, abra sua Bíblia também. Acompanhe conosco a exposição desse texto. Essa palavra que Deus colocou no meu coração há um bom tempo, que é a respeito da obra de Deus. É o grande livro a respeito da obra de Deus. Antes de ler, eu quero começar dizendo algo. Um dia perguntaram para um grande avivalista chamado Dwight Lyman Moody o seguinte. Esdras capítulo 7. Um dia perguntaram para Dwight Lyman Moody o seguinte: Moody, qual é o problema da obra? Ele categoricamente afirmou: o problema da obra são os obreiros. O problema da obra são os obreiros. Nós vamos hoje tratar sobre a obra de Deus. Esse é um texto riquíssimo, um livro riquíssimo, que conta uma história de uma grande reforma em 3 etapas propriamente dita. E nós vamos entender a importância desse personagem bíblico para a vida daquele povo naquele tempo, para a restituição do culto a Deus, o culto segundo a lei, e ainda para os dias de hoje. Então, por favor, não feche sua Bíblia. Você que está em casa também, não feche sua Bíblia. Como de costume, nós vamos expor o texto, explicar e aplicar na nossa vida. Esse texto que está no capítulo 7, versículo 8, ele é o texto base da mensagem. Mas nós retornaremos para o capítulo 1 e voltaremos até ele. Então diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Se algum irmão puder trazer água aqui para mim, eu agradeço. Só para eu dar um gole rapidinho, antes de nós começarmos propriamente dito o texto. Bom, esse texto, queridos, na Bíblia hebraica, ele é junto com Neemias, é um livro único. É um livro único. Esdras e Neemias é um livro único. Na nossa Bíblia, ele está dividido em 2 partes. Notem, meus irmãos, que esse livro é um livro pós-cativeiro da Babilônia, pós-cativeiro babilônico. O que foi o cativeiro da Babilônia? O cativeiro da Babilônia foi talvez o grande período, ou talvez o período mais importante, não me entendam mal, na vida dos judeus. E por que eu digo isso? Porque esse cativeiro foi o cativeiro responsável, foi a experiência responsável por tratar de maneira definitiva a questão da idolatria no coração desse povo. Um judeu hoje, ele prefere morrer ao fio da espada, ter sua garganta cortada, cabeça arrancada, ser quebrado, apedrejado, do que se curvar a outros deuses. E se há algo que nos ensina nessa vida, são os sofrimentos, são os problemas, são as dores, são os dissabores. Então esse cativeiro, ele foi fundamental, culminante para a vida do povo de Deus, pois agora o povo de Deus já não adorava mais ninguém, preferia morrer a se curvar a outros deuses, e é assim até o presente momento. Pode até ser que eles tenham se desviado de maneira moral, de maneira intelectual, assim como muitos partidos foram criados com raiz judaica nesse período que nós conhecemos como período interbíblico. Obrigado, Diácono. Porém, em nenhum momento do relato histórico da vida desse povo, a partir desse cativeiro, você vai ver esse povo se curvando a outros deuses mais. Nunca mais. Nós sabemos que a história de Israel é uma história difícil, é uma história de povo dividido, é uma história que infelizmente caminhou-se para o caminho da idolatria, para adorar a outros deuses. Nós sabemos muito bem disso.
Mas isso foi antes desse cativeiro. E como é que começa esse cativeiro? Você sabe bem que Davi reina por 40 anos. Após ele, reina seu filho Salomão. Talvez ali na sua época, o grande homem daquele tempo, o homem mais rico, o homem de sabedoria ímpar, em grandeza de pensamento, era um homem que tinha soluções para tudo, soluções práticas, soluções que talvez outras pessoas jamais tivessem. Tamanha inteligência desse homem. Mas esse homem, num período da sua vida, ele foi um homem muito devasso, foi um homem entregue às paixões, e o relato bíblico vai dizer que Salomão teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. Nós não damos conta de uma. Imagina 1000. E essas mulheres, esses casamentos que Salomão ia conseguindo, através de, aliás, melhor dizendo, que eram organizados de maneira política, levaram esse homem a viver uma vida de idolatria, se curvando a outros deuses. Esse homem escreve um livro chamado Eclesiastes, cujo qual ele já está no fim da sua vida. Ele olha para trás e vê tudo isso com uma grande vaidade. Tudo era vaidade. O trabalho dele, o palácio que ele construiu, que se tornou, que outrora era um lugar de adoração a Deus, se tornou um lugar de prostituição. As riquezas que ele acumulou, animais que Salomão exportou de outros lugares para aquele lugar, para Israel. Tudo isso ele olha para trás e vê assim, tudo isso é vaidade. Salomão chega ao fim da vida. Salomão morre. E agora, seu filho Roboão é o rei de Israel. E agora há um problema. Que agora que os seus filhos estão reinando, seu filho está reinando, ele já é morto. E você sabe bem que a vida de Salomão era uma vida que nós podemos dizer, num termo bem antigo, nababesca, não faltava nada, era uma vida cuja qual tinha tudo, o melhor comida, o melhor vinho, as melhores danças, as melhores concubinas, tinha tudo bom do melhor, era o melhor palácio, era melhor localizado, tinha tudo bom do melhor, era uma grande vida, era uma vida espetacular, era uma vida de um grande bilionário hoje em dia. Mas, você conhece a frase, não há almoço grátis. Se Salomão tinha tudo aquilo ali, e os povos ao seu redor deviam abastecer a mesa do rei, então tinha duros impostos, imposto àqueles povos circunvizinhos. Então aquele povo ali, Salomão recebia impostos de todas as regiões à sua volta, que abasteciam ali a casa e a mesa do rei, pagando os seus luxos, pagando os seus prazeres. E a gente sabe que se alguém está ganhando demais, se os governantes estão ganhando demais, então alguém está pagando a conta, e esse alguém é o contribuinte. E o que é que acontece, seu filho? Roboão, que agora está reinando, recebe um conselho do povo. Abaixa aí os tributos, está alto demais, tem imposto demais, o povo não está conseguindo viver. Parece até que a gente está falando do Brasil, né? O povo não está conseguindo viver. E ele vai tomar conselho com os anciãos e pergunta, o que eu faço? O que a gente vai fazer agora? E os anciãos dizem para ele, olha, diminua os impostos. Diminua os impostos, alivia o fardo do povo. O povo vai servir você, o povo vai ficar grato. E o que acontece? Ele faz? Não. Ele, insatisfeito com o conselho dos anciãos, ele vai tomar conselho com os jovens. E agora, o que eu faço com esse povo? Não alivia o fardo do povo, não. Faz o seguinte, fala para eles que o seu dedo mindinho é mais grosso que o braço do seu pai. Mete ferro neles, cobra mais mesmo. O que ele faz? Toma conselho dos jovens. Agora o povo que já estava oprimido pelos altos impostos da época do seu pai, agora está pior ainda por conta da imposição dos impostos postos pelo seu filho. O que acontece? Uma grande rebelião.
Agora Israel se divide entre reino do norte e reino do sul. 10 tribos ficam ao norte, 2 tribos, Benjamim e Judá, ficam ao sul. E você vai ver que no reino do norte, se não me engano, nós tivemos aí por volta de 9 reis ou 8 reis e 8 dinastias. E você sabe que dinastia é governo passado de pai para filho, e assim sequentemente. E esses reis, e esse povo aí, que agora estava localizado no reino do norte, era um povo altamente idólatra, já não conheciam o Senhor, os reis todos eram maus, fizeram o que era mal ao Senhor, e o Senhor envia agora o chicote da Assíria, que era o império mais poderoso do mundo. E o império assírio toma ali as regiões do norte, ali a mando de Senaqueribe começa a miscigenação, a mistura de casamentos. Agora o povo de Deus quebra a lei de Deus, e eles se misturam agora com outros povos estrangeiros, e agora se forma ali a raça mista dos samaritanos. Mas no sul também está acontecendo algumas coisas. O sul, diferente do norte, os reis outrora adoravam a Deus, erguiam o seu altar ao Senhor, outrora se curvavam aos ídolos, aos demônios. A exemplo do rei Ezequias, que foi aquele homem que a Bíblia vai dizer que nunca houve homem igual a ele. Foi um homem que restaurou o culto a Deus. Foi um homem que restaurou a adoração verdadeira ao Senhor. Esse homem era muito bom, mas esse homem também errou. E onde começa o cativeiro da Babilônia? Começa na casa desse homem. Quando esse homem recebe os emissários caldeus, abre as portas do templo da sua casa, mostra aquilo tudo ali, olha quanta coisa boa, olha que bonito, olha que beleza meu palácio, olha como é que a minha casa é maravilhosa, tudo isso, olha que lindo, vejam tudo. E os emissários vão lá, porque sabem da notícia que a vida dele foi restabelecida por Deus, ficam impactados. Só que qual é o problema que Ezequias, sabe qual é o erro de Ezequias? Qual é o erro dele? É que ele mostrou todas as coisas, tudo aquilo que ele havia conquistado, mas não deu glória ao Senhor por nada daquilo. É aí Deus envia ali o profeta Isaías na casa dele e pergunta a ele: o que você fez aí? Não, eu mostrei as coisas para esses emissários que vieram daqui, eles me trouxeram presentes, e foi uma maravilha. E o profeta diz para ele: sabe que esse povo vai voltar, vai invadir sua terra, vai pegar seus filhos, vai castrá-los, vai levar as mulheres, vai destruir a cidade, vai destruir o templo do seu Deus. Passou-se o tempo, aconteceu o primeiro intento da Babilônia. E no primeiro intento da Babilônia, a Babilônia não consegue entrar em Jerusalém, mas ela leva os nobres de Jerusalém embora para a Caldeia. E é aí que Daniel vai ser levado. No segundo intento, a Babilônia também não consegue, mas já chega até os portões, já está mais próximo. Mas na terceira tentativa, a Babilônia consegue, adentra Jerusalém, destrói a cidade, destrói os muros, destrói o templo, pega os utensílios do templo, leva para a Caldeia, pega os judeus dali e leva para aquele cativeiro que agora vai durar 70 anos no meio da idolatria, no meio de povo estrangeiro. Em determinado momento, enquanto um rei chamado Belsazar, 20 anos após o Nabucodonosor, vai se banquetear na festa do pecado, ali aparece escrito de uma mão na parede, e naquela mesma noite ali, o Império Medo-Persa invade a Babilônia, desviando o curso do rio Eufrates, fazendo buracos nos muros, e ali a Babilônia cai, e ali termina o cativeiro. Mas a Babilônia foi 3 vezes, a fim de tentar destruir Judá. O povo de Deus agora volta em 3 etapas. E a primeira etapa é capitaneada por Zorobabel, esse que dá início às reconstruções do templo, que lança os alicerces. A segunda etapa
É por Esdras agora, esse homem que vai restaurar o culto ao Senhor. E na terceira etapa, Neemias, que reconstrói agora os muros da cidade. Então, agora o texto que nós vamos tratar, o assunto que nós vamos tratar, é do recomeço agora da obra de Deus. E a primeira parte desse livro de Esdras retrata justamente esse fato histórico, a qual o povo retorna naquilo que os historiadores chamam de segundo êxodo, para a reconstrução do templo. E aí no versículo 1, capítulo 1, se puder posicionar sua Bíblia lá comigo, está escrito que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, e que se pusesse por escrito o seguinte: o Senhor dos céus, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá, somente até aí. Então, depois que eles tomam a Babilônia, 1 ano depois ou 2 anos depois, o povo volta a reconstruir, eles são liberados, aliás, do cativeiro, eles chegam lá a Judá e recomeçam as obras da construção do templo. E aqui eu destaco o primeiro ponto depois desse período introdutório. Primeiro, olha comigo aí o versículo 5 do capítulo 1. É que é necessário, meus irmãos, nós termos despertamento para fazer a obra de Deus. Então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim para Soatei. Por que é importante nós lermos a Bíblia para analisarmos ela? Não só como um conto de fadas, uma historinha, não. É uma realidade espiritual que está dizendo aí. Olha a sequência dos fatos. Se levantaram os chefes de família, homens e mulheres das duas tribos que restaram no reino do sul, de Judá e de Benjamim. Depois os sacerdotes, depois os levitas e todos aqueles cujo espírito despertou para subirem e edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Note aí que começa pelos chefes de família. Sabe o que isso quer dizer? É que a obra de Deus, ela começa em casa. A obra de Deus, ela começa na sua casa. A obra de Deus, ela não começa quando você põe o pé aqui. Não, aqui a obra já está acontecendo. Mas lá na sua casa, você tem que estar falando com sua esposa de Jesus, você tem que estar falando com seus filhos de Jesus, você tem que estar falando com seu vizinho de Jesus, você tem que estar fazendo a obra lá primeiro, porque Paulo falou a Timóteo o seguinte: se você perde o de casa, já naufragou na fé, já morreu, você é pior do que um descrente. Então nós precisamos ter essa consciência, irmãos, de que a obra de Deus, ela não começa quando eu sento nessa cadeira. A obra de Deus, ela começa em casa, porque a palavra do Senhor diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a sua casa. Mas notem que vocês sabem bem que no passado não se contava as mulheres. A Bíblia está dizendo que vai se levantar os chefes de família. Você sabe por que, pastor Carlos, que a igreja está vazia? Porque os homens de Deus não estão nem para Deus. Os homens não pegam mais na mão das suas esposas e dos seus filhos. Vamos para a igreja. Vamos cultuar o Senhor. Ah, é meio de semana, não interessa. O Senhor é mais importante. Vai eu, você, o sobrinho está aí também, está dormindo aí, acorda ele, vai junto também. Pode levar o papagaio? Leva o papagaio também. Deixa ele lá embaixo na igreja, mas deixa ele, leva todo mundo. Os chefes de família não são mais responsáveis pelas suas famílias dentro de casa, por isso que a igreja está vazia. Os homens não estão nem para Deus. Preferem ficar em casa vendo o Campeonato Brasileiro, vendo a Seleção Brasileira, esse horror aí que foi ontem. Vendo série, fazendo qualquer coisa. O Senhor não está mais em primeiro lugar na vida da família. O Senhor não está mais em primeiro lugar na vida dos homens de família. E a obra de Deus vai ruindo, porque Deus sempre levanta homens para fazer a sua obra. Mas quando os homens não querem, o que Deus vai fazer, meu irmão? O que Deus vai fazer? Segundo lugar, meus irmãos, é necessário pedir então despertamento ao Senhor.
nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. O irmão falou aqui de esfriamento espiritual. A pessoa que está fria, ela está acomodada. Não está nem para nada não. Tanto faz como tanto fez. Vocês me desculpem a expressão, sabe por que essa coisa se popularizou? De ninguém vir mais para a igreja, de ninguém estar nem aí. É por causa dessa expressão dos infernos. De, eu vim aqui buscar minha bênção. Aí o cara vem nessa de, eu vim buscar minha bênção, eu vim buscar minha bênção. Aí não recebe, ele vai embora, ele vai para outra igreja. Ele anda em qualquer outro lugar, ele não acha a bênção dele em lugar nenhum. E ele ainda acha que Deus está falando com ele. É gente mais interessada na bênção de Deus do que no Deus da bênção. E a gente vem só domingo na igreja, participa só do culto à noite, ainda acha que Deus está com ele. Deus é lembrado só no domingo, ele vai lá, bota o palitozinho dele, vem aqui, ajoelha, dá meia dúzia de glória, de aleluia, canta, não sei o quê, ouve uma palavra que ele nem vai lembrar amanhã, ele ainda acha que está na presença de Deus. E Deus está longe. Sabe o que é isso? Aquilo que Jesus falou aos fariseus. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Os chefes de família já não são mais chefes de famílias de Deus. Mas olhe comigo, meus irmãos, que a obra vai começar. Eu quero que você pule comigo, por favor, para o capítulo 3, no versículo 3. E note que a obra agora está andando, através do decreto do rei. Porém, há circunstâncias acontecendo. Porém, a obra sempre enfrenta problemas. A obra sempre vai passar por percalços. Mas a boa parte dessa primeira parte do livro é que agora o altar está sobre suas bases. Ou seja, a obra está andando. A obra está andando. Então, meus irmãos, não importa a circunstância, você não pode parar. Você não pode parar. Está difícil lá fora, está para todo mundo. Não pare. Prossiga. Eu estou atolado de trabalho. Não pare, prossiga. Eu estou com um problema familiar. Não pare, prossiga. Eu estou com um problema financeiro. Não pare, prossiga. Continue. Porque o Senhor Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está cuidando da coisa de Deus e Deus está cuidando das suas coisas lá. É assim que funciona. É assim que funciona. É assim que Deus vai agindo. Mas note comigo, meus irmãos, que a primeira coisa aí que foi firmada dentro dessa obra é o altar. Se você ver para baixo no texto, ele vai falar dos alicerces depois. Primeiro, o altar foi lançado, está colocado sobre as suas bases. E o que isso nos ensina, meus irmãos? Lá no versículo 3, está escrito assim, ó, firmaram o altar sobre suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre eles o holocausto ao Senhor de manhã e de tarde. Você sabe que período é esse aí que eles estão vivendo? É o período da festa dos tabernáculos, eles deviam cumprir esse rito. O que isso nos ensina, meus irmãos? Não importa o tamanho dos inimigos. Não importa o tamanho dos inimigos. O altar do Senhor tem que estar restaurado, mas esteja você firme diante do altar. Eles estavam firmes diante do altar, apesar dos inimigos, do terror das terras em voltas, eles continuaram oferecendo sacrifícios ao Senhor. Não importam os inimigos, continue adorando ao Senhor, continue fazendo a obra de Deus. Continue fazendo a obra de Deus. Inimigo todo mundo tem, meu irmão. O inimigo de muitos sabe o que é, José? O cansaço. E sabe o que eu fico pensando? O mundo gira na palma da mão dessa pessoa. Só pode ser.
eu acho que eu vou parar de trabalhar. Porque eu vejo pessoas que não podem fazer nada na obra do Senhor, porque estão cansados. Desculpa a expressão, meu irmão, mas eu acho que eu sou vagabundo. Eu trabalho não. Eu faço nada. Essa pessoa que me sustenta. Pede uma coisa, meu irmão, vamos pintar a parede lá, meu irmão, eu amanheci com a unha quebrada hoje. Não dá não. Ô irmão, fica lá na portaria. Não dá, meu joelho está ruim. Mas estava jogando bola de manhã. A tal da preguiça, procrastinação, coisa que vem do inferno, meu irmão. E é tudo que o diabo quer, é que a gente pare a obra. Não pare a obra de Deus. Continue fazendo a obra de Deus. Não importa quem venha, não importa o inimigo que se levante, não importa nada disso. A obra não pode parar. O altar do Senhor deve estar restaurado e deve estar firme, e nós devemos estar firmes diante do altar, porque o trono de Deus não está balançando, o trono de Deus está firme no céu. Ninguém pode tirá-lo de lá, ninguém pode parar a obra de Deus. Mas olha, meus irmãos, que os alicerces agora estavam prontos. Os sacerdotes, os levitas, levaram instrumentos para louvar o Senhor, o povo estava em júbilo pelo fato dos alicerces estarem prontos. Então o negócio estava andando. Mas tinha um grupo aí que estava insatisfeito. Olha comigo aí, o versículo 12 ainda do mesmo capítulo. Olha a lição que nós temos que aprender com isso aí. Nós devemos tomar, primeiro, cuidado com o grupo da insatisfação. Olha aí o versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes, isso depois dos alicerces terem sido lançados, levitas, chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando diante de teus olhos foram lançados os alicerces desse templo. Sabe quem é isso aí? É o grupo da insatisfação. Nada está bom. Nada está bom. A igreja tem tem microfone bom, tem áudio bom, tem transmissão boa, tem internet boa, tem isso, mas quer saber? Está ruim. Estou gostando não. A igreja tem bebedouro, tem um banheiro cheiroso, está sempre arrumado, tem instrumento, tem isso, mas não está bom não. Está tendo aula lá do Ministério Infantil, meu filho está aprendendo, está legal até, mas também não está bom não. Está nada bom. Está nada bom. Sabe o que é isso? É o grupo da insatisfação. Sai fora do grupo da insatisfação. Porque essa pessoa ela começa a achar que é melhor do que o irmão, depois ela começa a achar que é melhor que o diácono, depois ela começa a achar que é melhor que o presbítero, que o evangelista, começa a achar que é melhor que o pastor. Ninguém presta e só ela, que é gente boa pra caramba, o mundo todo está contra ela. Entendam a gravidade disso que eu estou falando. Esse povo estava num cativeiro 70 anos, meu irmão. 70 anos, um cara ele nasceu, cresceu e está andando de muleta. 70 anos. No meio de idolatria, numa terra distante. Você já viu o mapa bíblico onde fica Caldeia e onde fica Israel? Estava longe demais de casa. Longe demais. Não tinha templo, não tinha adoração, não tinha nada. A sorte dos judeus era que o governo da Babilônia permitia eles ainda cultuar a Deus. E é dentro desse contexto que nascem as sinagogas, dentro da Babilônia, o berço das sinagogas é a Babilônia, é a Caldeia, que são tão mencionadas no Novo Testamento, que eram lugares pequenos, que eles se reuniam para estudar a lei. O templo está sendo levantado, o altar já foi posto, os alicerces já foram colocados, mas não está bom. Eles olharam lá para o templo de Salomão, que aquele templo era uma maravilha, que não sei o que e tal. Meu irmão, a gente tem que parar de olhar para a obra de Deus e começar a olhar para o Deus da obra. O templo de Salomão era belíssimo, uma arquitetura magnífica. Mas o que eles tinham na Babilônia era um puxadinho para estudar a lei, se quisesse, porque o sacerdote não tinha nem obrigação de ir lá na Babilônia fazer sacrifício.
Se quisesse. Eles estavam no puxadinho, no meio da Babilônia. Aí eles olham para a obra crescendo, para a obra de Deus prosperando, para as coisas acontecendo, e começam a chorar de insatisfação. Porque aquele templo lá era mais bonito. Sabe o que é isso? É o crente preso ao passado, meu irmão. O cara olha para trás e começa a lembrar quando esse teto era amarelo, quando tinha uma cadeira aqui. Quando vinha uns doidos aí de revelação, de não sei o quê, fazer estardalhaço, criar problema dentro da igreja, arrumar confusão. Ele olha para trás e começa a falar, não, aquilo lá que era bom. Isso aqui hoje em dia, isso aqui não presta não. Isso aqui não serve para nada não. Lá era o tempo melhor. É o crente preso no passado, não consegue evoluir, não consegue enxergar, não tem visão de crescimento da obra. E está parado no tempo. Está estagnado. Não seja um crente estagnado. Trabalhe para a obra de Deus crescer, para a obra de Deus fluir, porque nós ainda somos o povo eleito, o povo santo, sacerdócio real, escolhido, lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se afasta do grupo da insatisfação. A estrutura, meu irmão, da casa muda. A estrutura da casa muda. Porém, lá em Tiago 1,17 vai dizer que Deus não tem sombra nem variação de mudança. A casa muda, mas o Deus da casa é o mesmo. O Deus da casa ainda é o mesmo. Mas nota então, meus irmãos, que vai prosseguir o texto dizendo o seguinte, na segunda parte: muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Sabe quem são esses aí? São esses que olharam para trás, olha só, eu estava lá preso, escravo, agora eu tenho um lugar para adorar o meu Deus, no lugar santo. Agora eu estou alegre, agora eu estou feliz. Por quê? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Talvez se você não está tão feliz com a obra hoje em dia, lembre-se disso, até aqui o Senhor te ajudou. Daqui para frente pode ser muito melhor do que você imagina. Louvado seja Deus. Mas notem, meus irmãos, que os inimigos aparecem. E aqui eu faço um pulo com você do capítulo 4, para o capítulo 4. Então note que esse povo que agora tinha voltado para sua terra, povo de Deus, povo de Judá, Reino do Sul, você lembra bem, retorna para sua terra, a cidade está destruída, está tudo destruído, não tem muro, a cidade está desguarnecida, mas tem gente lá. Porque, obviamente, não tem como a Babilônia ter levado todo mundo, 100% de gente. E não tem como também a Síria ter tomado cativa todo tipo de gente, todas as pessoas. Então, o que aconteceu? Ficou gente lá. E esse povo era da raça mista, que eu falei lá atrás, na introdução, se você estava ligado na mensagem, dos samaritanos. E esse povo chegou dizendo para ele, olha, versículo 2, deixe nos ajudar na construção, buscamos o mesmo Deus que você, e etc e tal. Note aí, meus irmãos, que a ajuda deles, braçal, seria excelente, do ponto de vista físico. Ponto de vista físico. Mas aqui nós temos uma lição importantíssima. Nós devemos tomar cuidado com as alianças em nome do crescimento. Olha o versículo 3, por favor. Porém, Zorobabel, Jesuá, talvez na sua Bíblia esteja Josué, tá? Mas não é aquele Josué lá atrás não, é outro. Jesuá e os outros chefes de família de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos sozinhos vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Ô meu irmão, isso aqui me dá uma lição muito importante. Muito importante. Muitas pessoas, em nome do crescimento de igreja, aceitam qualquer porcaria. Aceitam qualquer discurso. Aceitam qualquer pessoa com boas frases de efeito. Aceitam uma pessoa bem vestida. Aceitam uma pessoa com boa oratória, mas está cheio de veneno na língua. Fazem alianças em nome do crescimento
E eles abraçam algo que é chamado de pragmatismo religioso. O que quer dizer isso? É quando os líderes da casa eles não estão interessados em algo que é certo, eles estão interessados no que dá certo. Se dá certo, tá bom. Se é certo, não sei. Se está dando certo, está trazendo gente, vamos continuar fazendo. Agora, se isso tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus, isso aí já está em segundo plano. Se é bíblico ou não, não interessa. O importante é que está vindo gente. O importante é que o dízimo está aumentando. O importante é que o tempo vai crescer. O importante é que a igreja está cheia de gente, ou inchada, melhor dizendo. O que importa é isso. Agora, se é certo, não interessa. O nome disso é pragmatismo. Só que esse homem chamado Zorobabel, que está liderando essa reconstrução, categoricamente afirma para eles: nós não precisamos de nada de vocês para ajudar a construir o templo do nosso Deus. Sabe o que isso está nos ensinando, meus irmãos? Não negocie sua posição diante de Deus para encher a igreja, para fazer a obra crescer. Não negocie sua posição. Se Deus não muda, nós devemos imitar o nosso Deus. Nós não devemos mudar, nós devemos ter posição. Se a igreja é assim, é assim. Se a doutrina é essa, é essa. Não negocie a sua posição diante de Deus. Não negocie o altar do Senhor. Não negocie a pregação da palavra. Não negocie a oração. Não se negocie para que a igreja cresça, para que a obra avance. Porque é retrocesso o nome disso. Mas olha também, meus irmãos, em segundo lugar, que saiba você que se há posicionamento, há enfrentamento. Olha o versículo 4. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Se há posicionamento, há enfrentamento. Então nós precisamos compreender isso. Se você está passando por enfrentamentos, isso quer dizer que a sua posição está firme. Isso quer dizer que você está firmado em Deus. Note que, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que a serpente, Satanás, se levantou para enganar. Mas lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer que Satanás, ele ruge como um leão em derredor. E eu vou te dizer uma coisa, essa missão dele é bem sucedida. Porque ele incita o povo agora a começar a atrapalhar o andamento da obra. E o que acontece? A obra fica parada. Quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Sabe quando que a obra de Deus para? Quando nós damos ouvido e voz para Satanás. Que essa obra não vai crescer, que essa obra não vai prosperar, que vai ser atrapalhada, que o fulano que está aí pregando hoje não serve para nada, que o fulano que está cantando hoje não serve para nada, que o fulano de tal que está lá na recepção não serve para nada, que tem que mudar tudo, tem que fazer tudo. Para de dar ouvido para Satanás. É deixando de dar ouvido para Satanás é que a obra de Deus vai romper. Porque Satanás é um perdido, é um derrotado, porque a cabeça dele já foi pisada na cruz do Calvário. Ele não tem força diante da igreja do Senhor. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. A obra agora de Deus está parada, 20 anos, por causa dos inimigos, que disseram: olha, esse povo vai crescer, esse povo vai se multiplicar, esse povo agora, eles são rebeldes, eles são de dura servir, eles não obedecem ao Deus deles, eles criaram muito problema, eles são um reino dividido, e agora eles estão voltando com força total. Essa obra tem que parar. E o povo dá ouvido a isso, e a obra para 20 anos. Mas no capítulo 5, versículo 1, acontece o fato. Acontece o fato. E nós aí já estamos no período do ano 520 a.C. E Deus levanta dois homens.
Mas Deus usa três tipos de pessoas para cumprir seu propósito: profetas, que são pregadores da palavra, oficiais da região e um rei. Então observe, meus irmãos, que agora Deus envia profetas para que a obra continue. E olha comigo que o versículo 1 do capítulo 5 vai dizer que o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. A obra tinha sido abandonada e o povo tinha abandonado a obra para cuidar das suas vidas. O livro do profeta Ageu vai dizer que eles estavam pegando os materiais dos melhores para apainelar, deve estar escrito assim na sua Bíblia, as suas próprias casas. Estavam cuidando da própria vida, largaram a obra para lá. Mas observe, meus irmãos, que Deus, quando Ele quer cumprir um propósito, Ele levanta pregadores da palavra. Ele levanta pregadores da palavra. Isso nos ensina um fato, talvez o mais importante, na igreja de Jesus Cristo hoje, é que uma obra do Senhor, ou dita que é do Senhor, que não está alicerçada na palavra de Deus, é uma obra falida. E é por isso que Deus, de tempos em tempos, levanta homens no poder do Espírito Santo e com conhecimento da palavra para reanimar outros homens, outras mulheres, para a obra continuar. Porque Paulo vai dizer lá em Romanos 10, versículo 17, o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A obra tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Senão não tem obra de Deus. Tem obra, mas não tem palavra. Se tem obra, não tem palavra, não tem um Deus da obra, nem um Deus da palavra. Foi assim com John Wesley, meus irmãos, que evitou um banho de sangue na Inglaterra, quando fervorosamente reuniu um grupo de homens para orar pela Inglaterra. Foi assim que conheceu com Martinho Lutero, que lendo à luz de velas Romanos 3, versículo 16, que o justo viverá pela fé, através do poder da palavra, deflagra a reforma protestante. Agora o povo tem a Bíblia em suas mãos. Foi assim com John Knox. A rainha da Inglaterra temia mais John Knox de joelhos do que todos os impérios dos outros países junto contra ela. Pois eram homens de oração, eram homens de palavra. Sem palavra não tem obra. Obra que não é alicerçada na palavra não é obra de Deus, é obra do maligno. Nós devemos urgentemente, irmãos, nos voltar para a palavra de Deus. Mas olha comigo o capítulo 6, eu já estou caminhando para o final, em breve, rapidinho, bem breve. Que agora, meus irmãos, que os adversários agora consultam Dario. E agora o povo vai dar uma resposta a respeito da casa de Deus. E eles vão escrever uma carta a esse rei e vão primeiro fazer uma confissão. Sim, nós somos um povo duro. Sim, nós somos rebeldes. Sim, nós somos isso, somos aquilo e tudo mais. O que isso nos ensina, meus irmãos? É que nós devemos vigiar a nossa conduta com os de fora. Porque a igreja pode muito bem, em algum momento, receber a benécia do Estado, para que seja construído um templo, para que seja feita uma obra evangelística. Eles foram diligentes, falaram: sim, rei, você é o escolhido por Deus, você deu a ordem, mas olha que nós também temos problemas e tudo mais e tal, a ponto de que Tatenai ali, o governador, dá a ordem para a obra continuar, e a obra prossegue. E eles voltam agora a se dedicar ao templo. Nós devemos lembrar dessa palavra que está lá em Romanos 13, que toda autoridade ela é instituída por Deus. A gente não pode ficar com revolta cega contra autoridades, não.
Isso não é coisa de cristão. Nós devemos nos policiar, porque foi assim que esse povo fez para que a obra voltasse ao normal. Agora o templo é concluído, a obra está feita, só que precisava de mais uma reforma. E agora entre o capítulo 6 e o capítulo 7 tem 60 anos de diferença. E Deus vai enviar um homem, que é da linhagem de Arão, como você pode ver no começo do capítulo 7. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor. O que é interessante é que Esdras nasceu lá na Babilônia. Ele nasceu na Babilônia. Lá na Babilônia ele aprendeu a lei do Senhor. Detalhe, a lei lá estava em aramaico. Muitas partes que lemos aí, que estão inseridas no capítulo, estão em aramaico, não estão em hebraico. E esse homem se dedica tanto à obra que ele vai ensinar a lei àquele povo que já nem mais conhecia o hebraico de Moisés, o hebraico original. Já nem mais falava aquela língua, então ele tem que ler, então tem que interpretar, tem que ensinar a escrever. E ainda tem que fazer o sacrifício. E esse homem, cujo qual nós estamos falando hoje, é talvez o grande exemplo de liderança, de homens de liderança, que nós precisamos hoje. Homens que são firmes, homens que conhecem a palavra de Deus, homens que se deleitam na palavra de Deus, homens que gastam tempo com a palavra de Deus. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis, a gente deixa de ler a Bíblia porque está trabalhando, a gente deixa de ler a Bíblia porque está vendo filme, a gente deixa de ler a Bíblia por tantas outras coisas. Nós não nos dedicamos mais à obra do Senhor, à palavra de Deus. Mas Esdras, no meio do cativeiro, faz diferente. Deus está buscando homens diferentes. É conhecida a frase de um escritor chamado Ian Baldes, que diz: Deus não está à procura dos melhores métodos, Deus está à procura dos melhores homens. E olha que no versículo de número 10, tem uma grande lição para nós. Olha comigo, por gentileza, porque Esdras pôs no seu coração o propósito de buscar a lei do Senhor. Um homem chamado Dr. Lee Robertson, ele diz o seguinte, que a ascensão e a queda de todas as coisas se dá pela sua liderança. Se a igreja está mal, a liderança está mal. Isso é um recado talvez até para outras pessoas que são líderes de outras igrejas, que vão ver essa pregação depois. E isso é uma lição para nós também. A igreja está mal, revê a liderança, porque a liderança está mal. Está caindo o número de membros, olha para a liderança. Eu sei que você e eu somos líderes aqui nessa casa. Mas primeiro nós temos que exortar nós mesmos primeiro, para depois nós falarmos dos membros. Porque lá no livro do profeta Joel, Deus manda ele conclamar um jejum com as lideranças primeiro. A restituição, a restauração da obra de Deus, ela passa por nós. O membro ele vem e sai, o visitante vem e sai, mas nós ficamos, nós dirigimos a casa, e se a casa vai mal, nós é que estamos maus. Essa palavra é para nós. E o que Esdras nos ensina? Que ele pôs no coração o propósito de Deus. Sabe qual é o problema da liderança? É que não tem um coração na obra, que é o título da minha mensagem hoje. A obra é um passatempo. A obra é um programa de quarta e domingo. A obra não toca mais o coração dele. A obra não mexe mais com a mente dele. Às vezes quando eu estou em casa, pastor, tem alguma pendência que tem que fazer aqui, alguma coisa, eu estou lá em casa pensando nisso. Rapaz, tem que fazer aquele negócio lá, hein? Deixei de lado lá.
Esses dias acabei a ministração, estava estudando a palavra de Deus, falei com a minha esposa, eu tenho que fazer já o estudo de domingo. Ou seja, eu tenho que começar ele. A mente está voltada para a obra. E ela não se importa de eu usar ela aqui como exemplo. E num belo dia, a gente estava em casa, ela estava desanimada com o ministério dela, com o ministério infantil, que as coisas não estavam andando, que isso, tal, aquilo e tal, não sei o quê. Não estava lendo a Bíblia, não estava orando direito. Usei minha autoridade de líder espiritual dela, de cabeça dela, de líder na casa do Senhor, e falei para ela, se você continuar assim, eu vou recomendar ao pastor que te tire do ministério infantil, você não vai dar aula. Mas louvado seja Deus, meus irmãos, que agora ela está dando todas as aulas, que a minha mesa lá de casa eu não consigo nem mais comer na mesa, está cheio de MDF, de papel, de tesoura, de cola, de não sei o quê, de negócio de ministério infantil, caixa de ministério infantil. Está lendo a Bíblia, está estudando, está fazendo curso, está agora fazendo curso, devia estar aqui, está fazendo curso lá de mexer em feltro para ajudar as crianças no ministério infantil, para fazer fantoche. O Senhor renovou o coração dela, que nós precisamos é de renovação do Senhor no nosso coração, meus irmãos. Nós precisamos ter amor pela obra, nós precisamos ter amor por fazer a obra. Isso tem que ser um propósito vivo, que arde, igual chama no nosso coração. Modéstia à parte, irmãos, eu amo a obra de Deus. Um dia eu disse para minha esposa, olha, eu não sei mais me ver longe da casa do Senhor. Não sei, eu não sei nem o que eu vou fazer. Pensar nisso te traz um sentimento de perdição, sei lá, parece que você está perdido, você não tem rumo. Terceiro e último ponto, eu termino aqui. Primeira coisa, Esdras pôs um propósito no coração. Segundo, ele buscou conhecimento profundo na palavra. Meus irmãos, nós liderança do Senhor, nós temos que nos aprofundar nos mínimos detalhes da Escritura. Nós não podemos entregar palha ao povo, nós não podemos entregar sopa rala ao povo. A gente não pode vir aqui fazer o povo da glória, gritar isso, aquilo outro, e ele sair daqui como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos de conhecimento profundo da Escritura. Nós precisamos estudar, nós precisamos entrar em curso de oratória, curso de pregação, curso de teologia, médio, básico, bacharel. Nós temos que fazer, se capacitar, porque a obra do Senhor exige homens e mulheres capacitados. Terceiro lugar, mas não é só ler, é obedecer. Ele pôs o propósito no coração de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. Não adianta falar da palavra, tem que obedecer a ela. Eu peço que você se coloque de pé, porque além disso, Esdras foi um grande exemplo de oração. Esdras proclama um jejum. Esdras dá a ordem mediante a palavra do Senhor, para que se desfaçam os casamentos mistos, retorne a pureza do povo de Deus, e é isso que nós precisamos, retornar ao primeiro amor, como foi cantado aqui pelo pastor Carlos, retornar à essência, não negociar nossa posição, não nos vendermos, sermos igual a Esdras, temos a obra no coração. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, te agradecemos. Ó Deus, pedimos que o Senhor renove nosso coração, nosso espírito, a nossa mente, para que nós possamos, Deus, fazer a obra, mas não, Deus, fazer a obra de qualquer jeito. O profeta Jeremias, através do Senhor, vai dizer que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ó Deus, nós precisamos da vara da correção que vem da parte do Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos corrija primeiro, para que nós possamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da Tua Palavra. Limpa-nos, Deus, do pecado. Ó Deus, nós negociamos a nossa posição todos os dias. Quando nos entregamos à imoralidade, às intrigas, às maledicências. Ó Deus, limpa a nossa mente, nossos olhos, nosso coração nessa noite. Faz-nos, Deus, vaso novo para a glória do Teu nome. Muda a nossa perspectiva.
Ó Deus, alinha a nossa visão está desalinhada, Deus. A nossa visão está turva. Nós estamos preocupados muito com as nossas casas, com o nosso trabalho, com os nossos afazeres externos, enquanto a obra do Senhor está morrendo. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos corrija, nos exorte, nos repreenda mediante a Tua palavra, ao Espírito Santo. E que Deus, nós possamos nos levantar no poder do Espírito Santo do Senhor, para ter o coração na obra, firmado na obra. Eu oro ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, me perdoem pelo horário, tá? Mas era uma mensagem necessária para a igreja. Mas eu peço que você saia com essa mensagem no coração, na mente. E ponha o coração na obra. A obra não pode parar. A obra não pode morrer. Porque estou cansado, porque isso, porque aquilo, não. Não. Lembre-se que quando você foi ordenado diácono, presbítero, pastor, você foi consagrado. Segundo a palavra de Deus, ser consagrado é ser separado para uso exclusivo. Então seu coração tem que estar aqui. Você não tem que largar sua família, você não tem que largar seu emprego, nem nada disso. Você tem que honrar a obra pela qual você foi consagrado para servir. E que essa repreensão que veio da parte do Senhor hoje, ela tome o meu coração e o seu. E que nós possamos ser obreiros melhores na casa de Deus. Assim como Esdras foi, assim como foi Zorobabel, e assim como foi Neemias. Para a glória do nome do Senhor. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito estejam sobre nós desde hoje e até a volta do Senhor Jesus. E nós dizemos juntos, amém. Louvado seja Deus.